Masatika é um otaku assustador que assiste a resumos de anime, mas tudo mudou quando a garota russa mais popular se apaixonou por ele. Mas ela não é apenas uma garota popular. Ela é tão popular que todos os estudantes a observam, invejando o chão que ela pisa. Uma manhã, um Timothée Chalamet do Walmart se aproxima dela achando que seu corte de cabelo de $2 é suficiente para conquistá-la. Mas Alia o rejeita imediatamente. O idiota tenta salvar as aparências mudando de tática para conseguir o número dela. No entanto, Alia destrói sua autoestima e diz que não tem nenhum interesse nele, deixando-o sem palavras. O resto da escola perde qualquer esperança de conquistá-la, já que ela acabou de humilhar o garoto mais cobiçado da escola. Mais tarde, Alia chega na aula e encontra Masatika recuperando o sono. Então ela o chuta para acordá-lo e pergunta se ele ficou acordado a noite toda assistindo anime de novo. Ele admite as acusações, mas explica que tinha algo importante a fazer depois de assistir. Alia pensa que ele estava em algum fio do Twitter, mas acabou que o perdedor virgem estava acordado assistindo recaps de anime. Alia o chama de louco, mas Masatika insiste que se for pela cultura, ele se deixaria amarrar em uma camisa de força de bom grado. Ela então o observa enquanto ele boceja o suficiente para caber uma berinjela. Depois ela diz algo em russo. Ele pergunta o que foi e ela diz que significa que ele parece patético. A primeira aula deles é de química, algo que esses dois têm de sobra. E quando Masatika percebe que esqueceu de trazer seu livro, ele se junta à mesa de Alia para compartilhar o dela. Enquanto o professor fala incessantemente, Masatika luta para se manter acordado, mas quando perde, Alia o cutuca com sua caneta, fazendo-o levantar a mão. O professor pergunta qual é a resposta, então Masatika olha para Alia em busca de ajuda. Ela aponta uma resposta para ele e Masatika repete-a confiantemente, mas acaba completamente errado. O professor então se volta para Alia para salvá-lo, e ela instantaneamente dá a resposta correta. Masatika não pode acreditar na traição e pergunta por que ela o jogaria debaixo do ônibus assim. Alia alega que estava apontando o número da pergunta, mas Masatika sabe que ela está cheia de mentira, especialmente com aquele sorriso malicioso. De repente, ela repete aquela palavra em russo, o que pega Masatika de surpresa. Quando ele pergunta o que ela disse, ela o chama de estúpido, mas Masatika tem um segredo. Ele conseguiu entender o russo dela o tempo todo, e ela estava na verdade o chamando de fofo. Isso abala completamente o seu mundo, tentando descobrir o que ela quer dizer, mas ela continua fingindo não saber de nada. Ele consegue entendê-la desde que brincava com uma menina russa quando era criança, mas nunca pensou que se veria sendo conquistado por uma garota russa que não sabe que ele pode entendê-la. Se ele admitisse que sabia, ela provavelmente morreria de vergonha, e ele não pode arcar com despesas de funeral. Mais tarde, Alia pega Masatika mexendo no celular e o lembra de que é proibido usá-lo a menos que seja uma emergência, mas ele apenas a ignora. Frustrada, Alia pega o celular para ver o que esse degenerado imundo está fazendo. Quando ela vê a deusa da lua com cabelo prateado, devolve o celular irritada. Então, ela muda para o russo e diz que seu cabelo também é prateado e o chama de trapaceiro. Masatika percebe isso e começa a gaguejar, mas quando pergunta o que ela disse, ela o chama de viciado em jogos. O cabeça de vento imediatamente perde o foco e começa a explicar como ele não é um verdadeiro viciado, já que ainda não tem seu próprio canal no Twitch. Alia simplesmente desvia o olhar, percebendo que não há esperança para ele. Mais tarde, Masatika almoça com seus amigos quando eles percebem o conselho estudantil entrar. Alia, a tesoureira, Yuki, a porta-voz, e Maria, a secretária e irmã de Alia. Os garotos concordam que as irmãs Kujo são muito atraentes, mas Maria rejeita todos que a convidam para sair, dizendo que já está namorando alguém. Alia diz que Takeshi não tem chance com ela, já que sua cabeça é em formato de maçaneta. Então Takeshi o acusa de ser falso só porque é amigo de Alia. Enquanto isso, as meninas procuram um lugar para sentar, e quando Yuki nota o olhar desinteressado de Masatika, ela pergunta se podem se sentar com eles. Os garotos concordam, então as meninas se juntam a eles e Yuki percebe que Masatika pegou ramen, igual a ela. No entanto, quando ela percebe que a comida tem gosto de ácido de bateria, sugere levar isso ao conselho estudantil. Masatika avisa para não misturar preferências pessoais em assuntos administrativos, mas ela finalmente diz que está apenas brincando. Nesse momento, Alia olha para Yuki como se ela fosse uma mancha e pergunta se são amigas. Yuki explica que se conhecem desde a infância, pois frequentaram a mesma pré-escola. Quando Masatika pergunta se as garotas também são amigas, Yuki diz que gostaria de ser, mas Alia avisa que ser amiga dela não é exatamente divertido. Nesse ponto, os meninos decidem almoçar em outro lugar, e Takeshi explica que as garotas são brilhantes demais para os olhos virgens deles. Uma vez que o peso morto foi descartado, Yuki se aproxima de Masatika e pergunta se ele considerou a ideia dela de se juntar ao conselho estudantil. Masatika diz que prefere assistir aquele filme do Airbender de 2010 de que não falamos. Yuki diz a Alia que Masatika costumava ser seu vice-presidente no ensino fundamental e que ele é muito capaz, então Alia muda para russo, e diz que não precisa dizer isso a ela.
Mais tarde, Yuki se despede e Alia diz que está surpresa que alguma menina queira ser amiga dele. Masatika aponta que ela é sua amiga, o que surpreende Alia, que concorda e de repente se afasta, deixando Masatika confuso. Mais tarde, Masatika sonha com os velhos tempos em que brincava com uma garota russa loira. Quando acorda, ele se lembra de como era tão bobo que estudou russo só para falar com ela, mas não lembra o nome dela. Na manhã seguinte, Masatika vai para a aula cedo e arruma tudo antes de todos chegarem. Alia é a primeira a aparecer e acha que o inferno deve ter congelado para que ele tenha acordado cedo. Masatika nota a sujeira nas meias dela e pergunta se ela pisou em uma poça, mas ela se senta e explica que foi espirrada de lama por um caminhão que passou. Ela de repente muda de assunto e pergunta se ele vai entrar para o conselho estudantil afinal, mas ele insiste que prefere engolir pregos. Alia tenta perguntar outra coisa, mas fica envergonhada e diz para ele esquecer. Ela então começa a tirar as meias, o que deixa Masatika fraco nas pernas. Quando Alia vê o quão tímido ele está, ela tem uma ideia culta e diz a Masatika para pegar sua meia extra no armário. Masatika concorda relutantemente, mas quando ela pede para ele colocá-la, ele tenta desistir. Mas ela diz que seria um bom mimo para ele por ter ajudado a pegar. Alia muda para russo e diz que é para ela também. E nesse ponto, Masatika começa a se perguntar se ela está apenas usando-o para liberar o estresse ou algo assim. Quando ele pergunta o que ela disse que o chamou de covarde, então Masatika agarra o pé dela e decide fazer o que ela pediu. Alia começa a surtar, dizendo que ainda não estava pronta, mas Masatika diz para ela parar de se mexer para que ele possa colocar. No entanto, ele acidentalmente a toca numa área restrita, então ela imediatamente lhe dá um chute na cara e no processo oferece-lhe um vislumbre do paraíso. O homem cai, mas valeu a pena. Mais tarde, Alia o ignora, então ele se aproxima dela e tenta se desculpar, mas ela o chama de pervertido por pés em russo. Ela então diz que não está brava com ele e pede desculpas por tê-lo chutado. Mas quando ela tenta ver se ele está bem, ele desvia e agradece por lhe dar um vislumbre da terra do nunca prometida. Alia está extremamente envergonhada e o derruba. Então ela se vira para fugir enquanto ele a persegue. Eles correm pela escola por um tempo, mas 10 minutos depois, ela finalmente cede. Masashika pede desculpas por ter exagerado e oferece sua bebida favorita como uma oferta de paz. Alia fica emocionada por ela ter notado e muda para o russo para perguntar se ele quer um gole. Masashika congela ao perceber que ela quer indiretamente beijá-lo, mas amarela e finge não saber o que isso significa. Como de costume, ela muda a tradução e ri sozinha, achando que ele não entende uma palavra do que ela está dizendo. Alguns dias depois, Masashika se encontra com Yuki em um depósito, e quando os dois começam a brincar, Alia aparece e lamenta ser a vela. Aparentemente, as meninas precisam de ajuda para organizar o depósito, então Masashika começa trazendo alguns jogos de tabuleiro, o que leva Yuki a se gabar sobre sua última vitória. Alia diz ao casal envergonhado para voltar ao trabalho, depois muda para russo desejando receber um pouco de atenção também. Masashika treme no lugar enquanto Alia continua implorando para que ele venha, enquanto Alia pensa que ela está sendo muito esperta. Depois, eles vão para a sala do conselho estudantil, onde o presidente entra e se apresenta como Kenzaki, dizendo que ouviu muito sobre ele. Masashika olha para ele como um mapa inacabado de um projeto e pensa que não é de se admirar que ele seja o presidente. No entanto, quando ele tenta sair, Kenzaki insiste em levá-lo para jantar para mostrar sua gratidão. Masashika tenta recusar, mas Yuki diz que ele deveria aceitar, já que só vai para casa encontrar ervas daninhas. Kenzaki se pergunta como Yuki pode saber o que Masashika encontrará em casa, mas Yuki simplesmente diz que eles se conhecem há muito tempo. Kenzaki então convida as meninas para jantar com eles, e elas aceitam. No jantar, Kenzaki elogia o grupo por terminar a tarefa tão rapidamente, então Yuki começa a animar Masashika como o motivo disso. Kenzaki pergunta a ele se gostaria de se juntar ao conselho estudantil, mas Masashika recusa novamente, dizendo que preferia pisar em um Lego. Kenzaki tenta convencê-lo dizendo que isso melhorará muito sua recomendação, mas Masashika só se importa em recomendar um mangá naquela noite. Yuki insiste, então Masashika pergunta por que ela precisa dele se já está garantida para ganhar. Mas Kenzaki revela que isso não é verdade, especialmente porque Alia também está planejando concorrer. Isso surpreende Masashika, mas Alia confirma que também vai concorrer à presidência. Após o jantar, Kenzaki sugere que Masashika acompanhe Alia até em casa enquanto ele cuida de Yuki. Então eles se separam. Alia parece particularmente fria com Masashika, e quando chega ao seu ponto, ela sai sem seu costumeiro comportamento afetuoso russo. Masashika chega em casa e percebe imediatamente que não está sozinho. Lá dentro, Yuki relaxa casualmente no sofá, então ele pergunta o que ela está fazendo ali. Mas ela o ignora e lê seu mangá favorito, esperando que o casal principal seja do Alabama.
Masashika a acusa de fingir que são amigos de infância na escola, mas Yuki insiste que ser irmãos não contradiz isso. Depois, eles voltam a se concentrar no mangá de cultura que ela está lendo, enquanto demonstra que otakus não nascem, são feitos. Na manhã seguinte, Masashika acorda e encontra Yuki em cima dele, mas ele diz a ela que não está interessado em ir ao estilo Targaryen com ela. Mais tarde, eles vão juntos ao shopping e Yuki dá uma olhada em algumas roupas enquanto Masashika sente seus pulmões apertarem ao ver a etiqueta de preço. Enquanto fazem compras, Masashika pergunta a Yuki se ela também percebeu algo prateado no canto do olho. Então Yuki diz que está muito à frente dele e que já notou o voyeur há algum tempo. Masashika se pergunta como lidar delicadamente com a situação, mas Yuki não está nem aí e simplesmente vai até Alia. Alia tenta se fazer de desentendida e alega que só os viu há alguns momentos. Mas claro, ninguém acredita. Yuki tenta convidar Alia para almoçar com eles, mas quando Masashika tenta impedi-la, Alia pergunta qual é o problema. Yuki explica que é um restaurante de comida apimentada e diz para ela não vir se não aguentar. Mas Masashika tenta ser honesto e avisa que é como comer da bomba do Hot. Onis. Alia insiste que vai, ignorando os avisos de Masashika, e momentos depois, ela está diante dos portões do inferno, parecendo que morreu enquanto usava metanfetamina. Alia começa a ter dúvidas até que Yuki começa a falar, fazendo-a insistir ainda mais. Quando eles entram, Yuki explica qual sabor do inferno a aguarda em cada um dos seus pratos. Então Masashika tenta salvá-la escolhendo a opção mais suave do menu. As garotas decidem ir com a sugestão dele também. E enquanto aguardam, Alia comenta como Yuki parece mais masculino desta vez. Yuki informa que ela estava na cama com Masashika naquela manhã, fazendo com que ele cuspa sua bebida enquanto os virgens no restaurante escutam cometer alguma ação. Alia olha para Masashika em busca de uma explicação, mas o que ele diz soa como se estivesse dizendo que ela escorregou e caiu na cama com ele. Finalmente, o pedido de 3 poças de sangue chega, e só a visão já faz Alia pular. No entanto, sem desistir de um desafio, ela puxa os macarrões e começa a comer. De repente, as especiarias a atingem como o primo distante do cominho do caminhão. Mas quando Masashika tenta perguntar se ela já está vendo em dobro, ela insiste que está bem. Ela começa a chorar enquanto implora por ajuda em russo, mas cada vez que Masashika tenta ajudar, ela recusa. Nesse momento, Yuki, que não é melhor que o diabo, oferece a ela uma especiaria para tornar sua comida ainda mais picante. Masashika percebe que Yuki está fazendo isso de propósito e tenta resgatar a Alia, mas a idiota recusa e coloca um pouco disso. Quando ela dá uma mordida, ela grita Bloody Mary e eles acabam do lado de fora. Masashika diz que Yuki saiu para comprar algo e agora são só os dois, então ele pergunta se ela quer algum sorvete. A Alia finalmente se acalma quando Masashika de repente pergunta a ela por que ela quer ser presidente do conselho estudantil. A Alia diz que não precisa de um motivo para almejar mais alto, então Masashika pergunta se ela tem um companheiro de chapa. Ela diz que não precisa de um, e provavelmente pediria a um estranho aleatório só por causa das regras. Mas quando muda para russo, ela deseja que ele concorra com ela. Isso lembra Masashika de uma vez quando viu uma garota chorar feio por perder as eleições, fazendo-o sentir-se mal. A Alia pergunta se ele tem algum plano depois disso, e Masashika diz que não. E Yuki não voltará por um tempo, então a Alia pede para ele acompanhá-la nas compras. Yuki diz que isso implicaria em um relacionamento próximo entre eles. Mas quando percebe que a Alia não tem muitos amigos devido à sua atitude espinhosa de senhorita perfeita, ele decide sentir pena da tsundere wannabe prateada. Eles vão até a loja e a Alia se pergunta por que Masashika está sendo tão gentil com ela. Depois fica brava quando pensa que é porque ele espera que ela perca a presidência. Ela vai para os provadores com raiva e pretende impressioná-lo com seu senso de moda. Mas antes de começar a se despir, percebe que otakus têm imaginações ativas, então diz a ele para se afastar mais para não ouvir os sons. Aliviada, ela começa a dar algum conteúdo aos assinantes do Patreon, depois coloca uma roupa fofa para mostrar a ele. De repente, ela se pergunta o que faria se ele não tivesse nenhuma reação. Quando ela abre a cortina, Masashika diz que ela está ótima, e até se esforça no elogio, diferente de quando sua namorada pergunta se está gorda. A Alia puxa a cortina e começa a ter um ataque cardíaco enquanto Masashika simultaneamente experimenta uma falha hepática de tanto embaraço. A Alia se pergunta se ele está acostumado a dar elogios por causa daquela Yuki cara de brava. Então ela decide experimentar um estilo mais masculino como o dela. Novamente, Masashika a faz corar ao dizer que ela está incrível. A Alia experimenta uma roupa atrás da outra, apenas para arrancar elogios de Masashika, que provavelmente está morrendo por dentro. Desta vez, ela decide arriscar e talvez provocar Masashika com um pouco de pele. No entanto, quando ela abre para mostrar a ele, encontra Yuki lá, e Masashika com um olhar vazio.
Aelia muda para russo e deseja poder desaparecer, então Masashika traduz para Yuki, que a chama de grande bebê. Mais tarde no trem, Aelia se pergunta quem venceria entre Madara e Saitama, mas sai desse pensamento quando Masashika e Yuki começam a se despedir. Quando eles partem, ela começa a surtar sobre a saia curta que usava quando algo mais importante vem à mente, e se pergunta por que ambos desceram na mesma estação. Depois, Aelia vai para casa onde sua irmã Maria a recebe. Maria percebe que Aelia está parecendo meio emo pela primeira vez, então pergunta o que está errado. Aelia conta a ela sobre Masashika e sua amiga de infância, deixando Maria feliz que um garoto finalmente conseguiu quebrar aquele coração de vibranium dela. Aelia tenta disfarçar, mas Maria pergunta diretamente se ela gosta do Masashika. Aelia desvia que insiste que são apenas amigos, então Maria pergunta como isso é possível, já que ele é um preguiçoso indiferente, algo que Aelia odeia. Bem, tudo começou há 6 anos na Rússia, quando a turma da Aelia foi dividida em grupos para um projeto de classe em que os vencedores receberiam um prêmio. Aelia estava animada para fazer sua parte e foi até a cidade para entrevistar o seu estudo de caso, mas quando voltou para a escola, percebeu que ninguém mais parecia se importar. Aelia tentou motivar o grupo para que pudessem vencer, mas aqueles futuros preguiçosos não estavam interessados. Quando viram que Aelia tinha escrito uma dissertação inteira para o trabalho, tiveram que dizer-lhe para relaxar porque ela estava exagerando. Eventualmente, uma briga começou e Aelia ficou completamente sozinha para terminar aquele trabalho que era praticamente uma dissertação de mestrado. Quando o momento da verdade chegou, outro grupo ganhou o prêmio e Aelia ficou arrasada por perder. No caminho para casa, ela se culpou por esperar que alguém fosse tão motivado quanto ela, então decidiu começar seu arco feminista desperto. Anos depois, ela se transferiu para a prestigiosa escola japonesa, onde conheceu o perdedor sem futuro dormindo ao lado dela. Eles trocaram apresentações, mas de um período para o outro, Aelia percebeu que Masashika era um preguiçoso de nível S que provavelmente se cansava de respirar. No entanto, ela não ficou surpresa, pois já tinha visto esse tipo de comportamento antes. Quando o festival escolar chegou, as crianças tinham tarefas diferentes para fazer, então Aelia assumiu a sua sozinha. Algumas meninas tentaram fazê-la relaxar, já que era apenas um festival escolar, mas Aelia estava determinada a dar o seu melhor. Ela se picou várias vezes, mas ainda assim insistiu em terminar. Masashika apareceu de repente, sabendo que Aelia estava se esforçando demais. Ele aconselhou-a a ir para casa, garantindo que todos ajudariam no dia seguinte, mas ela insistiu em ficar. Foi quando ele mostrou para ela uma autorização para o clube de artesanato ficar na escola e ajudá-los. O que chocou a Aelia, que se perguntou como ele conseguiu isso. Masashika explicou seus métodos e disse a ela que não fazia sentido fazer isso sozinha. Mas isso irritou a Aelia, pois ela não entendia o que havia de tão errado em levar o festival a sério. Ela fez um daqueles discursos revirando os olhos sobre não comprometer a qualidade e insistiu que não havia problema em trabalhar tanto, já que ninguém mais se importava tanto. Masashika lembrou-lhe que o objetivo das atrações do festival é trabalhar juntos, então ela deveria usar a chantagem emocional para fazer os outros trabalharem duro com ela. No entanto, quando vê que está em risco de receber outro discurso, ele se desculpa e aprecia todos os esforços dela. Aelia finalmente concorda em ir para casa, mas ela se pergunta qual é o problema de Masashika. No dia seguinte, os garotos realmente se esforçaram, para a surpresa de Aelia. Não só fazem seu trabalho, mas todos se divertem no processo, inclusive Aelia. Quando o festival escolar começa, tudo corre perfeitamente. Aelia encontra Masashika sentado sozinho na festa pós-festival e decide se juntar a ele. Ele pergunta se ela não vai dançar porque tem 2 pés esquerdos. Alia garante que seus pés podem fazer coisas que ele só viu no modo anônimo, mas ela se recusou a dançar com seus muitos admiradores. Masashika a chama de típica resposta de princesa de gelo, e aparentemente é a primeira vez que ela ouviu o apelido. Alia parece irritada com o nome, e explica que a parte da princesa faz com que ela pareça ser uma bebê privilegiada por influência de família. Ela não pode evitar muito, mas nunca viveu só com base no nome do papai. Então ela odeia quando seus esforços são ignorados em favor de sua origem. Masashika entende e concorda em não chamá-la pelo nome, o que surpreende agradavelmente a Alia. Ela agradece por fazê-la entender para que pudesse aproveitar o festival com todos os outros, e pede desculpas por ter dado aquela fala moralista sobre esperança. Masashika diz a ela que está tudo bem, mas Alia insiste em retribuir de maneira tangível e pergunta o que ele quer. Masashika pensa um pouco e pergunta se ela tem um apelido verdadeiro. Quando ela diz que é a Alia, ele pede permissão para chamá-la assim. Ela pergunta o que ele ganha com isso, então ele basicamente diz que terá o direito de se gabar por ser amigável com o ídolo da turma, e agradece pela honra. Nesse momento, o ar fica pesado com um cheiro de desespero quando o fã-clube de Alia aparece para convidá-la para dançar. Os garotos começam a discutir sobre quem deveria ter a primeira dança e até invadem o espaço pessoal dela para convencê-la. A Alia fica sobrecarregada pelos perfumes sufocantes dos admiradores.
Então Masashika segura a mão dela e diz aos garotos que ela já está comprometida. O coração de Alia quase salta de suas bochechas em surpresa ao olhar para Masashika. Masashika a desafia a ver quão rápido ela pode aprender a dança, e ela aceita de bom grado a oferta dele. Desde Chitose. A partir daí, Masashika voltou a ser o príncipe preguiçoso, então a Alia começou a bombardear-lhe com violações venenosas. Mas no fundo, ela tinha oficialmente sido conquistada. No presente, Maria elogia a fofa história de amor deles, enquanto Alia insiste que não é assim, já que são apenas amigos. No entanto, Maria reconhece um trope de amigos para amantes quando vê um, pois ela tem experiência com seu amante misterioso do medalhão. Alia admite que Masashika realmente aparece quando é importante, enquanto Maria começa a falar apaixonadamente sobre ela, fazendo a Alia querer vomitar. No dia seguinte, Masashika chega ao conselho estudantil para cobrir Yuki. Maria fica empolgada para conhecê-lo e se apresenta como a irmã mais velha de Alia e secretária do conselho. Masashika pergunta se ela precisa de ajuda com as compras, mas Maria diz para ele não ser tão formal, já que ele é amigo de Alia. Ela segura suas mãos e diz que é um prazer, mas algo nisso lhe parece estranhamente familiar. Maria pergunta qual é o primeiro nome dele, e quando ele diz, ela percebe algo, mas após hesitar, ela se desculpa por ter congelado e diz que é um prazer conhecer o amigo de Alia. Em seguida, ela muda para russo e diz para ele ir embora, mas Masashika pergunta o que isso significa. Ela se repete corretamente em japonês e despede-se do presidente. Mais tarde, eles vão comprar materiais de escritório quando Maria perde o foco com um bichinho de pelúcia fofo e sugere pegar um para cada membro do conselho. Masashika assegura a ela que Kinzaki morrerá virgem se ela fizer isso. Então eles concordam em desistir da ideia, mas ela insiste em pegar um só para si mesma. Depois, eles voltam a pé e Masashika sente pena de Alia por ter uma irmã tão caótica. Eles chegam ao próximo destino e ele se oferece para segurar o pelúcia, então Maria o nomeia em homenagem a Alia e diz que eles ficam bem juntos. Eles entram na loja de chá, onde Maria fica ocupada com o dono da loja enquanto Masashika fica de lado, percebendo que Yuki seria melhor nisso, já que a mãe deles a ensinou. Ele se lembra de como seu pai deu a notícia do divórcio quando ele era criança, então Masashika escolheu ir com seu pai, enquanto Yuki escolheu ficar com a mãe deles. Maria o desperta de seu momento de That's So Raven, e vê que ele parece estar com dor. Ela o abraça e acaricia seu cabelo, o que parece surpreendentemente familiar e calmante para ele, até que ela o queima com um chá quente e estraga o momento. Mais tarde, Masashika e Maria retornam à sala do conselho estudantil e Kinzaki diz a ela para não deixar seu bichinho de pelúcia demoníaco assustador para trás. Eles entregam a ele os suprimentos que conseguiram, e quando ele dá uma olhada, agradece a Masashika por impedir que Maria transformasse o escritório em Five Nights at Freddy's. Nessa nota, ele pergunta a Masashika se ele gostaria de se juntar ao conselho estudantil, mas Masashika insiste que prefere assistir a tinta secar, mas não se importaria em ajudar de vez em quando. Maria sugere que ele poderia apenas se juntar no papel, fazendo Masashika se perguntar por que eles estão tão obcecados em fazê-lo se juntar de qualquer forma. Por sua vez, Kinzaki pergunta por que ele preferiria beber água de esgoto a se juntar, suspeitando que há algo mais acontecendo. Kinzaki lembra-lhe como ele era o melhor quando era vice-presidente na escola secundária, mas Masashika diz que não tinha objetivos à altura da posição. Kinzaki diz-lhe que ele não é nada de especial e revela que só se tornou presidente para conquistar uma garota que estava fora do seu alcance. Isso surpreende Masashika, então Kinzaki tira uma foto de uma baleia terrestre e mostra para ele. Quando Masashika pergunta quem é, Kinzaki revela que era ele 2 anos atrás. Masashika diz que ele parecia que tinha comido seu irmão gêmeo, e Kinzaki admite que ele era um preguiçoso além disso. No entanto, tudo mudou quando ele se apaixonou por uma nota 10 que nunca olharia para Jabba, o gordo, 2 vezes. É então que Masashika percebe que o nerd conseguiu conquistar Chisaki com seu charme presidencial. Kinzaki aponta que até Maria entrou porque Chisaki pediu. Então Maria admite sua culpa e explica que não importa por que você entra, desde que trabalhe a favor dos estudantes. Kinzaki então diz a ele que ele e Yuki foram uma ótima equipe no ensino fundamental, e Masashika não tem nada do que se envergonhar. Ao ouvir isso, Masashika se lembra dos velhos tempos com sua irmã. Kinzaki percebe e assegura-lhe que não haveria problema se ele se juntasse apenas para fazer outra pessoa presidente. Masashika promete pensar sobre isso. Então Kinzaki e Maria passam para outra coisa enquanto Masashika se pergunta se realmente quer fazer alguém presidente. Quando ele pergunta onde está Alia, Kinzaki diz que ela está resolvendo uma disputa entre os times de beisebol e futebol. Aparentemente, ambos os times pediram permissão para usar o campo da escola para praticar para eventos futuros. O time de futebol se classificou para os regionais, enquanto o time de beisebol terá olheiros profissionais vindo observar. Normalmente, Chisaki estaria encarregada de resolver disputas, mas desta vez ela está ausente em tarefas oficiais convenientes, então ele enviou a Alia, que parece estar tendo problemas com
Ao ouvir isso, Masashika decide ver se os grupos estão brigando. Enquanto isso, os times de beisebol e futebol estão bem no meio de um confronto de olhares enquanto a Alia observa. Os rapazes discutem sobre qual partida é mais importante, mas quando a Alia tenta intervir, o time de futebol pergunta qual é a grande ideia dela. Alia sugere que eles usem o parque à beira do rio para treinar, então o time de futebol tenta ceder para o time de beisebol, mas eles se recusam a ceder. No entanto, os capitães de ambos os times permanecem suspeitosamente quietos, assim como a equipe de gerenciamento. Enquanto os garotos continuam discutindo, Alia começa a perceber que ela é um desastre nisso. Aquela promessa que fez a si mesma todos aqueles anos atrás finalmente estava voltando para mordê-la naquelas maçãs bem arredondadas. Desde que basicamente tem sido uma besta com todos, ninguém jamais gostaria de ouvi-la. Quando ela começa a chorar, muda para russo para pedir ajuda. Nesse momento, Masashika aparece e anuncia que agora ele é responsável pelos assuntos gerais do conselho estudantil e está lá para ajudar. Poucos segundos atrás, Masashika se aproximou e ouviu as equipes latindo umas com as outras enquanto Maria lutava para acalmá-las. Ele sabia que a abordagem de Alia estava condenada ao fracasso, mas achou que seria uma boa experiência e realmente ia fingir que não via nada. No entanto, de repente, ouviu ela pedindo ajuda em russo, e foi um som que seus ouvidos de simp simplesmente não podiam resistir. Ambas as equipes reconheceram Masashika do seu tempo na escola secundária, então Masashika oferece um compromisso. O time de beisebol praticaria à beira do rio, já que tinham menos membros, mas em troca, o time de futebol enviaria alguns membros para ajudar no processo. Os rapazes começam a protestar e Alia tenta acalmá-los, mas Masashika simplesmente olha para a equipe de gestão. De repente, a gerente principal se oferece para que sua equipe ajude, então os rapazes do beisebol mudam de ideia completamente e aceitam, esperando acertar algo além de um home run. Os meninos finalmente resolvem a disputa, e Masashika encerra o assunto pedindo que apresentem pedidos oficiais no dia seguinte enquanto a Alia olha com cara de surpresa. Depois, eles voltam para o escritório e Masashika pede desculpas por se intrometer e deixá-la em má situação. A Alia deixa passar, mas pergunta por que ele fez essa proposta quase como se soubesse que o gerente de futebol se ofereceria para ajudar. Masashika fica surpreso que a Alia conseguiu notar, então ela aponta que ele estava olhando para ela o tempo todo. É quando Masashika explica que o gerente está namorando o capitão do time de beisebol. Claro, Alia não notaria, já que estava ocupada com seu monólogo, mas o capitão do beisebol não disse uma palavra o tempo todo porque estava tentando ajudar sua namorada, mas também tinha que manter suas prioridades. Direto, Masashika sabia que o gerente aceitaria a proposta e todos teriam um final feliz. O time de beisebol poderia perder o foco de graça, o time de futebol poderia chutar as bolas uns dos outros, e os pombinhos poderiam se acertar quando ninguém estivesse olhando. Masashika avista Kinzaki, que pergunta como tudo correu. Alia diz que Masashika fez sua mágica, então Kinzaki os elogia, mas Masashika o acusa de ter armado tudo. Kinzaki admite as acusações e pergunta se Masashika finalmente tomou uma decisão. Masashika se compromete a engolir pregos e pisar em Lego apenas para entrar no conselho estudantil, então Kinzaki o convida para o escritório para começar. Mais tarde, Alia e Masashika vão para casa enquanto Masashika lamenta ter sido enganado por mais um cara de óculos de anime. Alia pergunta se ele está entrando no conselho apenas para concorrer com Yuki para presidente do conselho, então Masashika pergunta se ela desistiria de ser presidente se ele fosse. No entanto, Alia insiste que nunca recuará, mesmo que signifique enfrentar ele. Masashika imaginou que ela diria isso, então ele se oferece para torná-la presidente do conselho estudantil. A Alia parece surpresa, mas Masashika assegura que, se é isso que ela quer, ele ficará ao lado dela e por ela. Então ele estende a mão. A Alia enxuga as lágrimas e pega na mão dele, e ele anuncia que agora são oficialmente uma equipe. No entanto, Alia diz algo em russo que o faz lembrar da caixinhos dourados de sua memória. O sentimento familiar o faz sorrir até perceber que Alia está cortando a circulação em sua mão. Alia pergunta se ele estava pensando em outra garota, fazendo Masashika perceber que cometeu um dos pecados da cena de confissão sagrada. Ela pergunta se ele estava pensando na Yuki depois de prometer estar lá para ela, mas mesmo que Masashika negue, a única maneira de Alia seguir em frente é deixar uma marca da mão no rosto dele. Depois, ela estende a mão para ajudar o idiota a se levantar. No caminho para casa, Masashika se gaba de que seu estilo aumentou com o tapa, mas Alia o ridiculariza por ter um cérebro que mal funciona. Quando eles chegam ao prédio de Alia, ela pergunta se ele perdeu a sensibilidade na bochecha, mas Masashika afirma que está bem. Então, Alia se aproxima e beija sua bochecha, surpreendendo-o. Alia se pergunta por que ele está tão surpreso, mas Masashika não consegue entender se foi só bochecha com bochecha. Alia sai sem dar respostas, fazendo Masashika desejar que ela dissesse o que fez em russo. Acontece que a Alia realmente tinha dito a Masashika que o amava em russo antes, e agora ela está tendo um colapso total.
Mesmo que ela o amasse, o que ela se recusa a admitir, ele provavelmente apenas riria na cara dela se ela confessasse. Enquanto Alia continua a lutar com seu demônio de pilar, ela ouve a porta fechar. Quando ela verifica, vê Maria sentada, parecendo que algo a está incomodando. No entanto, quando Alia pergunta o que é, Maria puxa o bichinho de pelúcia e a distrai com ele. Enquanto ela se afasta, menciona ter conhecido Masashika e entender por que Alia se apaixonaria pelo charme dele. Mais uma vez, Alia nega a acusação, então Maria aconselha-o a confessar rapidamente antes que alguém o roube dela. Enquanto isso, Masashika começa a se encolher com o riso cafona que demonstrou naquele dia. Ele se pergunta se a confissão de amor de Alia é real, mas graças a uma dose excessiva de cibismo, convence-se de que não poderia ser. Então ele se lembra das frequentes disputas de insultos dos pais quando era criança e conclui que o amor é tão inútil quanto a Sakura na equipe 7. Quando ele volta para casa, vê os sapatos de Yuki do lado de fora e deduz que ela provavelmente o armou para se juntar ao conselho. Ele entra relutantemente apenas para encontrar Yuki com seu jardim de frutas totalmente à vista. De alguma forma, Masashika não pisca e a acusa de ter feito de propósito, Yuki admite. E quando Masashika pergunta por que ela faria isso, ela explica que eles nunca tiveram o clichê de flagrá-la. Masashika não achava que era possível ser tão burro, mas aparentemente muito enredo pode apodrecer o cérebro. Depois de pegar emprestado alguns neurônios de Masashika, ela chama isso de um pedido de desculpas por tê-lo enganado para entrar no conselho. No entanto, Masashika chama-a de corajosa por pensar que seu pacote era suficiente. Quando Yuki insiste que o viu avaliando-a, Masashika revela que os caras preferem espiadelas a olhadas sem disfarce. Yuki aceita a derrota, mas insiste que ele olhou de cima a baixo, então Masashika cede e admite que verificou a parte superior dela. Mais tarde, Yuki seca o cabelo no quarto dele e pergunta se Masha e Kenzaki conseguiram recrutá-lo para o conselho. Ele confirma em seguida, conta a novidade sobre concorrer com Alia para presidente. Yuki não acredita que Alia atirou da jogada assim, e lamenta a Deus por castigá-la com seios pequenos enquanto Alia tem o suficiente para acabar com a fome no mundo. Yuki insiste que seu pacote é pequeno, mas poderoso, e se oferece para deixá-lo sentir. Mas quando Masashika recusa, ela diz que ele já apertou pela primeira vez na escola primária. Quando ele pergunta se ela está falando sério, Yuki fica séria e narra um jogo de pique-esconde da infância que virou uma brincadeira de agarrar. No entanto, Masashika sabe que não teria esquecido se Deus lhe tivesse dado um milagre. Yuki finalmente desiste, então Masashika lembra de que ela mal podia brincar por causa da asma. Então Yuki celebra que está bem agora e entrega uma escova a Masashika para compensá-la. Enquanto ele escova, ele se desculpa por escolher Alia em vez dela. Então Yuki garante que um pouco de rivalidade entre irmãos seria ótimo para a trama. Depois, Yuki diz que ele é livre para voltar para ela se o peso no peito de Alia começar a sufocá-lo, mas Masashika garante que não há maneira melhor de morrer. Yuki vai embora, mas diz que está feliz por Masashika finalmente ter encontrado alguém que o motive novamente, embora isso não a impeça de esmagá-lo como uma noz. Na manhã seguinte, Masashika acha estranho que Yuki não tenha feito algo horrível para acordá-lo, então imagina que ela ainda está bastante machucada com as notícias de ontem. Ele decide compensá-la, mas quando se levanta, uma mão o agarra e assusta o creme de chocolate dele. Yuki ri da cara de otário dele até que de repente percebe que está presa, já que não havia espaço para o caminhão basculante Kun. Masashika aproveita para encher o rosto dela como vingança, então Yuki lamenta ter o rosto cheio com seus sobrinhos e sobrinhas não nascidos. Mais tarde na escola, Alia espera nervosamente pela chegada de Masashika. Ela tenta se acalmar, pensando que Masashika provavelmente entraria sonâmbulo como de costume. No entanto, Masashika entra parecendo bastante animado e brilhante para sua surpresa. Enquanto ele conversa com os outros colegas, o filtro apaixonado de Alia faz com que ele pareça Dazai do Bungo Stray Dogs, o que ela acha meio atraente, mas tenta sair desse estado. Durante a aula, ela fica surpresa ao ver Masashika bem acordado, então se lembra da promessa que ele fez para ela e pensa que ele pode estar melhorando seu desempenho. Na aula de educação física, Alia mostra uma rebatida impressionante enquanto Masashika leva uma bolada na cabeça. Mais tarde, Masashika cuida do trauma na cabeça quando Alia aparece para ver como ele está. Alia pergunta se ele vai para a enfermaria, mas Masashika a assegura de que não é a primeira vez que leva bolas na cara. Alia decide brincar de enfermeira e verificar por si mesma, deixando Masashika confirmar de perto aquelas alegações de seios tamanho E. Masashika luta para se controlar, mas quando Alia começa a mexer no cabelo, dá a ele uma visão que quase faz seu Willy Wonka produzir chocolate branco. Mas por outro lado, isso prova a teoria dele sobre espiar as bochechas. Alia sugere que bebam um pouco de água, então eles vão até as torneiras. Mas quando Masashika olha, ele fica animado com a quantidade de pressão que a garganta de Alia pode suportar de uma vez só. Imediatamente, Masashika decide afastar seus pensamentos impuros e manter os olhos longe do prêmio. Maria os vê e se aproxima, perguntando por que Masashika continua olhando para cima, mas acontece que ele está agradecendo a Deus pelos uniformes de ginástica.
Maria percebe o quão molhado ele está e usa sua toalha para secá-lo, mas no processo Masashika ganha uma visão particular que deve ser Deus dizendo, de nada. Masashika agradece a ela pela esfregada e diz que agora sabe como um cachorro se sente, então Maria começa a flertar bastante dizendo que os cachorros realmente têm o melhor estilo. Alia rapidamente interrompe e sugere que voltem, então Maria acena a Deus enquanto eles se afastam. Enquanto voltam, Masashika se prepara para ser repreendido por Alia, mas para sua surpresa, ela ainda está preocupada com o encontro infeliz dele com as bolas. Masashika percebe que ela não percebeu sua onda de cultura, então ele a tranquiliza dizendo que está bem. Ele então se lembra do beijo da noite passada e se pergunta se ela está ficando carinhosa, então pergunta por que ela está sendo tão simpática com ele. Alia diz que ele esteve agindo de forma estranha o dia todo, então Masashika diz que na verdade ele está estranho por causa do estômago vazio. Alia fica vermelha quando percebe que Masashika não estava realmente prestando atenção na aula, ele estava apenas com muita fome para dormir. Masashika diz que na verdade dormiu feito um bebê, mas isso só irrita Alia, que ficou acordada pensando demais. Alia finalmente volta ao seu jeito tsundere de sempre e parece que está prestes a estrangular Masashika, mas não de uma maneira boa. Masashika tenta fazer algumas piadas para acalmá-la, mas Alia sai furiosa, arrependendo-se de ter se preocupado com o idiota por quem ela absolutamente não está apaixonada. Após a última aula, Masashika pede para Alia irem juntos ao escritório do conselho, mas ela o olha como um monte de lixo falante e sai sem dizer uma palavra. No caminho, Masashika se pergunta se passou dos limites quando de repente eles notam um grupo de bajuladores bem treinados saindo do escritório. Quando Masashika olha para dentro, encontra uma variante da Mikasa pronta para cortar a cabeça do Eren. Então ele tenta fugir, mas ela o puxa de volta e se desculpa por tê-lo confundido com o time de beisebol e futebol. Aparentemente Chisaki tinha dado uma lição aos meninos por ignorarem Alia no outro dia, mas ela assegura que foi gentil com sua espada. Quando Masashika teme por sua segurança, Chisaki chama Kenzaki para defendê-la. Então Kenzaki garante a Masashika que sua namorada não será agressiva com outros caras, apenas com ele. Chisaki literalmente prova seu ponto de vista ao dar-lhe um tapa para discordar, mas Kenzaki não se importa de ser esbofeteado com força. Maria entra e os avisa para não se empolgarem demais, então Chisaki pede desculpas a Kenzaki se passou dos limites e ambos trocam olhares apaixonados. Alia e Masatika começam a fofocar sobre Chisaki ter ou não uma câmara de tortura, mas quando Maria vê a amizade deles, ela os provoca dizendo que são fofos, Yuki entra e pede desculpas por estar atrasado, então Kenzaki inicia oficialmente a reunião pedindo a Masatika para se apresentar. Masatika então declara sua posição, e anuncia que ele e Alia serão companheiros de chapa nas próximas eleições. Em seguida, ele explica que toda a sua personalidade é Enies Good Subscriber, e senta-se. Kenzaki o elogia e diz para ele trabalhar com a Maria durante o dia para pegar o jeito das coisas. Yuki interrompe e diz que precisa discutir o orçamento com o clube de artes e como Alia é a tesoureira, ela terá que ir também. Alia aceita e as meninas saem juntas, mas Masatika sente que uma tempestade está chegando. No caminho, Alia pergunta a Yuki se elas podem conversar, então elas entram em uma sala de aula vazia. Lá, ela informa Yuki de seu plano de se candidatar com Masatika, mas Yuki diz que ele já se adiantou. Alia está feliz por esclarecer isso, mas Yuki começa a envenenar o ambiente com reclamações sobre ter perdido Masatika. Alia tenta perguntar do que se trata, então Yuki declara que ama Masatika ainda mais do que seus pais. Alia não consegue acreditar no que houve quando Yuki pergunta como ela se sente em relação a Masatika. Alia diz que ela é apenas uma prisioneira da zona de amizade, então Yuki pergunta se ela também o ama. Ela encurrala a pobre garota para forçá-la a falar, então Alia insiste que não vai deixar Yuki ficar com ele porque ele é dela. Yuki fica satisfeita com a resposta e diz que elas devem ir para o clube de arte agora. Eles concordam em usar seus codinomes na próxima batalha e Yuki caminha à frente, enquanto Alia fica para trás para avaliar os danos em seu cérebro que a fizeram reivindicar Masatika. Enquanto isso, Masatika trabalha com Maria e fica surpreso com a eficiência dela, ao contrário de Chisaki, que está inquieta como se estivesse segurando um xixi. Kenzaki livra-se dela e pede desculpas pela perturbação na força, mas Masatika suspeita que ela só é boa com táticas de tortura. Maria sugere fazer uma pausa e pergunta aos rapazes se querem chá, já que ela é uma especialista. Quando Masatika vê a geleia na mesa, ele pergunta se é uma tradição russa, e ela diz que sim. Ele então pergunta se o chá preto é apenas um costume de inverno, mas Maria diz que eles bebiam o tempo todo porque sua mãe era viciada em chá. Maria pergunta quanto ele sabe sobre a Rússia, então Masatika mente que só tem conhecimento de filmes, embora tenha estudado a língua para a crush do Reese. Enquanto toma um gole do chá, lembra que sua mãe distante também é viciada em chá, mas se distrai quando Maria engole a geleia. Ele decide experimentar por si mesmo, mas é um gosto adquirido. Nesse momento, Yuki e Alia retornam com um clima estranho entre eles.
Aulia rapidamente se senta perto de Masatika, e quando ele reclama sobre espaço pessoal, ela diz que é azar russo uma garota sentar no canto da mesa. Quando ele percebe o quanto Yuki está encarando, imagina que deve ter dado problema quando eles saíram. Maria confirma o mito russo, mas explica que é mais para pessoas que querem se casar e pergunta a Aulia se ela encontrou seu noivo. Aulia ignora e muda para russo para dizer ainda não. Então Masatika se sente aliviado até se perguntar o que isso significa. Maria entrega uma montanha de geleia para Aulia, fazendo Masatika se animar para ver sua capacidade de devorar. Mais tarde, Kenzaki encerra o dia e dispensa os alunos do primeiro ano. No caminho para casa, Masatika sugere pararem em um restaurante de família para discutir as próximas eleições. Aulia lamenta não ser um encontro em russo, então Masatika se encolhe com a adulação em russo. No restaurante, Aulia pede coisas que causam diabetes para se sentir melhor, então Masatika pergunta se algo aconteceu com Yuki. Aulia pergunta se ele e Yuki estão namorando, mas ele diz que preferia ser pisado pelo titã colossal. Quando Aulia pergunta o que está acontecendo, ele explica que Yuki gosta de mexer com as pessoas e sugere que passem para assuntos mais importantes. Ele traz a notícia de que no momento não tem chance de vencer Yuki. No início do ensino médio, havia 6 pares de aspirantes, incluindo ele e Yuki, mas metade deles desistiu no congresso estudantil, que foi como um debate para os alunos reduzirem os aspirantes a 3 pares antes das eleições. Aulia pergunta por que metade desistiu antes disso. Então Masatika explicou que era basicamente como uma prévia das eleições que acabaria por favorecer um lado. Nem todos os candidatos precisam fazer parte do conselho estudantil, mas parece que os números deles são baixos porque desistiram de vencer Yuki. Aulia fica pressionada sobre como Masatika parece à vontade no encontro não encontro e acaba destruindo seu canudo. Ela muda para diabetes tipo 2 e começa a inalar seu futuro seguro de saúde, fazendo Masatika se perguntar se é tão bom assim. Aulia decide provocá-lo e pergunta se ele quer provar. Ele tenta recusar, mas ela pega um pouco e insiste que ele experimente. Masatika oferece-se para pegar uma colher limpa, mas Aulia insiste que é algo normal na Rússia. Masatika percebe que ela está inventando, mas ele não consegue resistir a uma mulher oferecendo-lhe seu creme. Ele dá uma lambida enquanto o resto do restaurante testemunha o tabu. De repente, Masatika percebe Tania lá fora, mas Aulia o interrompe e pergunta como eles podem derrotar Yuki. Masatika sugere abordar de um ângulo diferente para atrair os estudantes e dá o exemplo de Kenzaki. Mesmo que seu rival fosse o ex-presidente do ensino médio e Kenzaki não estivesse no conselho, Kenzaki ainda venceu. Seu sucesso começou como uma piada do clube de jornalismo que achava que sua pança não poderia vencer. No entanto, todos ficaram surpresos ao ver a evolução dos mamíferos de baleia terrestre para humano, o que os conquistou. Aulia pergunta se ela precisa de uma história convincente para mostrar ao povo o quanto ela é trabalhadora, mas Masatika está muito focado no futuro da colher tabu. Aulia não consegue lidar com o que provocou, então Masatika decide pedir uma refeição e uma colher nova para evitar o constrangimento. Aulia o provoca por ficar aflito por algo trivial, então Masatika pergunta se todo mundo na Rússia anda por aí trocando DNA. Aulia muda para o russo e diz que ele é o único com quem ela faria isso, deixando Masatika nervoso. Eles voltam ao tópico de vencer a eleição, então Masatika diz que a primeira chance de conquistar apoio será no final do primeiro período, quando o conselho fizer seu discurso de política. Alia pergunta o que deveria dizer no discurso dela, então Masatika aconselha a falar do coração, depois de pensar bem. Depois ele diz que ela já é encantadora do jeito que é, então Alia fica corada e deseja que ele a elogiasse mais. Depois, Alia pergunta como está a comida dele, então ele oferece um pouco até lembrar que ela não tolera pimenta. Alia se recusa a desistir porque é teimosa e concorda, mas a Tika prepara a provável diarreia dela, e seu lado maldoso vence ao entregar a Alia uma pimenta inteira para experimentar. Alia faz suas orações e engole, então se inclina para lamentar suas papilas gustativas arruinadas. Mais tarde, os dois caminham para casa e Alia pergunta o que Yuki planeja fazer agora que perdeu seu companheiro de corrida. Masatika diz que ela é incrivelmente popular e que provavelmente escolherá alguém do antigo conselho estudantil deles, mas seria um problema se ela se juntasse com Taniyama. Ela foi adversária de Yuki no ensino fundamental, mas sua campanha terminou em lágrimas amargas. No entanto, Masatika diz que em breve descobrirão. No dia seguinte, Yuki apresenta alguém ao conselho e Masatika quase engasga quando Ayano entra como nova integrante do conselho estudantil, juntando-se aos assuntos gerais com Masatika. Após sair da sala, Masatika ouve um som abafado chamando-o de mestre. Justo quando ele está prestes a tirar um pouco de água benta do bolso, Masatika percebe Ayano em pé atrás dele. A garota pede que ele a siga, e Masatika decide obedecer. Quando os dois entram em um espaço menos movimentado, Ayano pergunta a Masatika se é verdade que ele está concorrendo à presidência com a Alia.
Quando Masatika confirma, Ayano revela que o chefe da família, também conhecido como seu avô, está muito chateado com isso, pois não quer que ele atrapalhe o caminho de Yuki para a grandeza. Ao ouvir isso, Masatika range os dentes de raiva ao lembrar como o velho o disse que ele já não é mais um Tsui quando saiu de casa e como foi ideia dele manter seu relacionamento com Yuki em segredo. Suspirando com seus problemas com o pai, Masatika pergunta a Ayano se ela está ali para descobrir suas verdadeiras intenções amando de outra pessoa. Mas Ayano revela a ele que, como é a assistente de Yuki, é seu trabalho descobrir o que a outra parte quer. Percebendo que Ayano é tão cabeça dura quanto o pano de esperma embaixo da sua cama, Masatika assegura a ela que não tinha a intenção de enfrentar Yuki, mas teve que fazer algo para avançar a trama com a Aelia. Mas como Ayano é um tipo básico, não consegue compreender isso, e pergunta a Masatika se ele está machucando Yuki de propósito para proteger o sonho de Aelia porque seu coração bate doki-doki pela russa. Masatika diz secamente a Ayano que ele está ajudando a Aelia apenas porque é isso que ele quer fazer. Com isso, ele também ordena que o capacho transmita essa informação ao seu suposto avô. Felizmente, Ayano recebe o recado, mas antes de sair, ela pergunta a Masatika o que ele sente por Yuki. Em resposta, Masatika diz a ela que Yuki significa o mundo para ele, e isso não mudou. Mais tarde, Masatika relaxa com seus amigos quando Takeshi e Hikaru animadamente mostram para ele uma revista com mulheres com peitões e pedem que ele escolha uma para um momento picante. No início, Masatika tenta dizer aos amigos que não está interessado em garotas sem pai, mas como não quer que os rapazes pensem que ele tem disfunção erétil, ele acaba escolhendo uma garota de cabelo castanho. Isso leva os rapazes a dizerem a ele como a garota que ele escolheu se parece muito com Maria. Quando perguntam mais a Masatika se Maria é alguém em quem ele pensaria quando está escalando o pé de feijão, Masatika os lembra de como Maria tem um namorado. De repente, Masatika sente como se alguém estivesse lançando punhais nele. Quando se vira, Masatika encontra Aelia olhando para ele. Masatika rapidamente lhe diz que a revista pertence a Takeshi. Enquanto Aelia se senta, os garotos continuam a pressionar Masatika sobre o tipo de mulher que ele gosta. No final, Masatika admite que quer namorar uma mulher com quem possa ser amigo. Ao ouvir isso, Aelia sussurra em russo que ela seria a escolha perfeita, o que faz Masatika corar. No entanto, ele de repente se lembra da garota de sua infância, fazendo-o revelar que quer uma garota que tenha um sorriso radiante. Seus amigos assentem em compreensão, enquanto acrescentam como é importante que uma garota seja acessível. Claro, como Aelia é fria como o assento do vaso sanitário no inverno, ela fica irritada com a preferência de Masatika e faz um grande escândalo. Depois de repreender Masatika por ter um tipo, Aelia confisca a revista adulta de Takeshi. Enquanto isso, Yuki pergunta a Ayano se ela está satisfeita com seu interrogatório. Ayano responde revelando que sua fé em Masatika foi restaurada, e ainda informa a Yuki tudo o que Masatika disse durante a conversa deles. Quando Yuki pergunta a Ayano quão sério era seu irmão, Ayano revela que Masatika estava tão sério que seu útero começou a tremer. Confusa, Yuki pergunta se ela também está interessada em Masatika, mas Ayano esclarece que só quer que Masatika lhe envie um áudio de 3 horas dele choramingando. Ouvindo isso, Yuki diz a Ayano que ela é uma esquisita e que gosta disso. Antes de partir, Ayano conta a Yuki como Masatika disse que ela é muito querida por ele. Yuki perde a cabeça ao ouvir isso e admite a Ayano que estava prestes a partir para cima de Masatika, mas felizmente este é um programa para crianças. Para acalmar Yuki ainda mais, Ayano revela como todos acham que Yuki vai ganhar a eleição, já que todos pensam que Aelia está fazendo algo imprudente ao desafiá-la. Ao ouvir isso, Yuki se alegra e diz a Ayano como esperou por um confronto entre ela e Masatika, que também é um sabichão como ela, e agora finalmente ela tem a chance de mostrar a todos quem é o melhor irmão. Yuki então se vira para Ayano e pergunta se ela parece mais assustadora que uma bad sem maquiagem neste momento. Mais tarde naquele dia, o conselho estudantil se reúne na sala. Enquanto Aelia, Yuki, Maria e Ayano jogam blefe, Masatika, Kinzaki e Chizaki as observam de longe. Os meninos discutem como Aelia parece descolada, mas na verdade é transparente em suas emoções, enquanto sua irmã mais velha, Maria, é mais difícil de decifrar. Chizaki acrescenta ainda como Maria até parece que tem alguns parafusos soltos, levando Masatika a concordar com ela. A conversa deles é então repentinamente interrompida por Ayano. Observando sua diligência, Kinzaki pergunta se ela aprendeu a ser tão obediente devido ao seu dever como retentora, ao que Ayano revela que aprendeu tudo com seus avós, levando Masatika a revelar como os avós de Ayano trabalhavam para a família de Yuki.
Quando Chisaki e Kinzaki perguntam sobre os pais dela, Ayano informa que seus pais são trabalhadores de escritório e ela se tornou uma serva porque tem uma inclinação por humilhação e, claro, porque admira os avós. Durante a conversa, Ayano admite ao grupo como treinou toda a sua infância para se tornar o melhor capacho que alguém já viu. De repente, Maria se junta a eles, revelando como Aelia a repreendeu por ser irritante. Enquanto Kinzaki e Chisaki se preocupam com o bem-estar de Aelia, Masatika e Maria os asseguram que Aelia está na verdade se divertindo com o jogo com Yuki, que é aparentemente muito raro. Querendo se abastecer com algumas bebidas, Maria pede a Masatika para ir com ela à loja de conveniência. Depois de recolher os pedidos de todos, os dois caminham em direção à loja quando Maria o agradece por se juntar a Aelia em sua busca para se tornar a presidente. Masatika não dá importância, mas Maria afirma que é algo sério, já que Aelia é muito competitiva. Com o apoio dele, Aelia agora tem alguém em quem confiar. Ouvindo tudo isso, Masatika pergunta a Maria se ela esconde propositalmente seu lado competitivo de Aelia. Maria admite que sua irmã é uma criança muito séria que dá o seu melhor em tudo, e por causa disso, ela não quer se tornar mais uma batalha que Aelia tenha que conquistar. À medida que se aproximam da máquina de vendas, Maria diz a Masatika que está se esforçando ao máximo por Aelia porque irmãos têm uma relação muito complicada. Isso leva Masatika a pensar em sua própria irmã, e ele se pergunta se Yuki está fingindo ser ingênua de propósito para ele. No entanto, ele rapidamente afasta o pensamento, percebendo que Yuki é realmente estúpida. Maria então se vira para Masatika, acusando-o de fazer o mesmo, mas Masatika revela que age como um idiota porque só quer viver uma vida mais fácil. Como resultado, Maria dá um tapinha na cabeça dele e elogia Masatika por fazer o mínimo necessário. No dia seguinte, Aelia é abordada por Taniyama, que pergunta severamente se ela se aproximou de Masatika para fazê-lo se juntar a... Confundida pela acusação, Alia fica sem palavras até que Masatika se junta a eles após ver a confusão. Ao pedir que ela se desculpe por suas palavras indecentes, Taniyama, em vez disso, convoca uma reunião geral, determinada a expulsar Masatika do comitê do conselho estudantil. No dia seguinte, Kinzaki informa que Taniyama quer realizar um debate sobre se a triagem de professores deve ser usada para a entrada no conselho estudantil. Então Masatika e Alia concordam em vencê-la no próprio jogo dela e solidificar a candidatura deles contra Yuki. Mais tarde, a dupla trabalha nos pontos de Alia para contrariar a oposição quando Alia pergunta se ele está em maus termos com Taniyama. Quando Masatika diz que eles estavam bem antes, Alia se pergunta por que ela agora quer arrastá-lo pelas ruas do Twitter. Masatika sugere que Taniyama pode achar que ele está fazendo isso apenas para conquistar uma gata de cabelo branco. Então Alia se sente mal por ele não conseguir dizer como é uma tinta de cabelo barata. Mais tarde, Alia e Masatika se preparam para o debate quando Miyami aparece. Ela diz a Alia que é a companheira de chapa de Taniyama e deseja-lhe sorte, então a Alia fica surpresa por ela não ser tão venenosa quanto Taniyama. Masatika diz que Miyami é uma das garotas mais populares da escola, mas aconselha a Alia a permanecer focada em Taniyama. Enquanto os alunos aguardam o início do debate, eles se perguntam o que Alia planeja trazer à mesa. Enquanto isso, Alia tem flashbacks do tempo em que foi ignorada como um perfil esforçado no Tinder e se pergunta se o público vai dar um não nela também. Mesmo que Alia tente se fortalecer por causa de Masatika, os sussurros e risos a deixam paralisada até que Masatika aparece. Ele de repente pergunta se ela realmente usa tamanho E, fazendo a Alia mudar o foco para esconder as evidências do sutiã com enchimento. Mas quando Masatika vê que ela se acalmou, ele pergunta quem é o inimigo dela. Alia acha que é Taniyama, mas Masatika diz que é na verdade o toque dela, e aconselha-a a fazer o que achar legal. E ele cuidará do resto. Com isso, Kinzaki anuncia o início do debate e chama Taniyama para expor o seu argumento. Taniyama caminha confiante e informa os alunos que o conselho estudantil escolhe aleatoriamente um preguiçoso qualquer e um cheirador de cola para se juntar ao time. Ela então pergunta aos alunos se eles realmente querem algum esquisitão que cutuca o nariz liderando-os, e os alunos começam a entender seu ponto de vista. Masatika começa a suar quando percebe que Taniyama está caindo nas profundezas da cultura do cancelamento. Taniyama encerra seu argumento pedindo o apoio deles para criar um conselho estudantil que todos possam respeitar, então os alunos aplaudem enquanto ela sai. Em seguida, Kinzaki chama a Alia, mas os alunos sentem que ela poderia muito bem arrumar suas coisas e ir para casa depois daquele discurso ao nível do Optimus Prime. A Alia se aproxima, lembrando o conselho de Masatika de fazer as coisas do seu jeito, então começa se apresentando, já que alguns dos plebeus nunca ouviram ela falar. O argumento de Alia é que envolver os professores na tomada de decisão apenas infringiria a autoridade do conselho, o que tiraria parte do poder do presidente e do vice-presidente. Ela lembra aos figurantes que a academia se orgulha da autonomia estudantil, então, se envolverem os professores seria o mesmo que chamar a mamãe para um dodói.
Os estudantes começam a considerar que talvez os inaladores de cola não sejam tão ruins, se o presidente os considerar sãos. Masatika está orgulhoso do último FU de Alia para Taniyama, enquanto o Kinzaki anuncia o início do debate. Taniyama rapidamente passa ao ataque e aponta que o conselho aceitou todos os voluntários recentemente. E quando Alia pergunta o que há de errado com isso, Taniyama diz que está preocupada com uma queda em performance. Alia começa a colocar Taniyama em seu lugar, deixando-a atrapalhada. Mas quando Miami vê isso, ela rapidamente convoca seus guerreiros do Twitter. De repente, um dos NPCs aponta que Alia é uma forasteira, fazendo todos se perguntarem o que ela pode possivelmente saber sobre as nuances da escola deles. Masatika percebe que as garotas estão jogando sujo enquanto Alia fica nervosa com todos os boatos que circulam. Sua visão começa a ficar turva, mas antes que ela desmaie, Masatika aparece e diz pra ela deixar o resto com ele. Ele então assume e faz uma piada leve sobre Alia precisar de um pouco de leite. Isso tranquiliza a multidão enquanto ele continua confiante. Ele pergunta aos alunos por que estão tendo o debate quando já escolheram Kinzaki, um ex-baleia terrestre e preguiçoso de sofá em meio período. Se fosse deixado para os professores, eles nunca o teriam deixado sair do oceano. Os estudantes riem enquanto Kinzaki enfrenta as balas perdidas. Então Masatika os lembra que Kinzaki só conseguiu se tornar presidente, porque o sistema deles permite que qualquer pessoa com determinação se torne um membro do conselho. O argumento dele destrói completamente a oposição, e quando Kinzaki pergunta se Taniyama tem algo a dizer, ela foge. Mais surpreendente, Alia corre atrás dela, e como Miami reconhece que está ali apenas para parecer bonita, ela desiste imediatamente. Ela pede desculpas pela saída rude, e Kinzaki declara oficialmente o debate encerrado. Enquanto isso, Taniyama começa a se descontrolar enquanto lamenta a fé que tinha na colaboração de Yuki e Masatika, que era o consolo de que precisava para se afastar. No entanto, quando ela viu a Alia e Masatika juntos, a realidade de sua inutilidade a alcançou. De repente, a Alia agarrou Taniyama e ficou surpresa ao ver que seus olhos já estavam suando. Taniyama então revela que estava bem em ser uma perdedora diante do verdadeiro amor, mas agora a Alia arruinou isso. Alia pergunta se ela tem mais insultos ou maldições que gostaria de lançar, mas Taniyama admite que não tem o direito de culpá-la por uma fanfic que criou na cabeça. Nesse momento, Miami corre e diz a Alia que ela mesma cuidará da chorona. Então a Alia começa a sair quando faz uma pausa e diz a Taniyama que também não sabe por que Masatika a escolheu, mas promete fazer o seu melhor para mostrar a Taniyama que ele fez a escolha certa. Miami aponta que Alia não é tão insensível afinal de contas, e Taniyama concorda que deve ser por isso que Masatika a escolheu. Enquanto isso, Yuki faz sua análise de vilã malvada e chama Masatika de mole, dizendo que ele não conseguirá vencer sem instintos assassinos. Quando Ayano mostra novamente suas tendências de capacho, Yuki a repreende por não saber como interpretar a vilã malvada e emanando uma aura de chefe. Ayano se desculpa por sua personalidade insossa e compensa isso transformando-se em um ventilador de pé. No entanto, ela desfaz sua boa ação quando lembra Yuki que ter uma vibe de chefe é uma característica de personagens que perdem. Mais tarde, Alia conta a Masatika sobre Tanimaya colocá-lo e Yuki em um pedestal, então ela promete dar o seu melhor nas eleições por ele e por ela. Então Alia pergunta por que Masatika a escolheu em vez de Yuki. Ele explica que correu principalmente com Yuki por culpa. Embora Alia não entenda, Masatika se lembra de como a deixou para ir com seu pai. Depois ele se sentiu mal, porque enquanto outros alunos estavam correndo por suas próprias razões nobres, Masatika estava fazendo isso apenas por culpa. Todos pensavam que ele era um mestre das sombras, mas Masatika estava na verdade evitando os holofotes. No entanto, ele diz a Alia que dessa vez está concorrendo a vice-presidente porque quer ser o parceiro dela na campanha. Quando Masatika vê a reação de Alia, ele fica envergonhado e diz que não era entre ela e Yuki ou algo assim. Alia o provoca, então Masatika pergunta por que ela também está concorrendo com ele, fazendo Alia dizer algo em russo. Quando ele pergunta o que ela diz que eles deveriam ir. Masatika concorda, mas antes de saírem, Alia pergunta por que diabos ele mencionou o tamanho dos seios dela antes. Então Masatika diz que queria confirmar se eram maiores que seus punhos. Então Alia resmunga e diz que por pouco. Mais tarde naquela noite, Yuki janta com o Grinch que roubou o Natal e ele pergunta sobre o debate com Taniyama. Quando Yuki confirma que foi uma confusão, o avô dela diz que ela não está autorizada a perder contra ninguém, especialmente Masatika. Ele reclama sobre como Masatika é quase tão inteligente quanto Reed Richards, mas como ele jogou suas responsabilidades fora, Yuki tem que derrubá-lo. Após o jantar, a mãe de Yuki pergunta se ela e Masatika ainda são próximos, então Yuki garante que às vezes ela acorda em cima dele, mas a mãe dela diz para não falar mais nada para o FBI não a questionar. Quando Yuki vai para o seu quarto, ela pede a Ayano uma maneira de se sentir melhor, então ela enterra o rosto entre os seios de Ayano.
Isso resolve o problema, e Yuki agradece a ela pelo serviço. No dia seguinte, alguns garotos vão até Masatika para parabenizá-lo por dominar o debate. Quando Masatika vê Alia enterrando o nariz no trabalho novamente, ele decide envolvê-la. Os meninos têm medo de serem emocionalmente maltratados, então Masatika coloca seu plano em ação para começar uma conversa. Graças a ele, os meninos conseguem se aproximar de Alia e discutir o debate. No entanto, quando os meninos começam a zombar de Taniyama por desistir de sua própria ideia, Alia se sensibiliza e pede a Masatika para sair com ela. Eles se dirigem à sala do conselho e Masatika pergunta se ela está incomodada com o segmento de zombaria de Taniyama. Alia confirma isso, então Masatika a lembra de que eles ganharam de forma justa. Mas Alia insiste que tecnicamente foi apenas uma desistência. Mesmo que ele a informe que ajudar Taniyama a salvar a face desperdiçaria a vitória no congresso, Alia ainda se sente mal por ela. Por causa disso, Masatika concorda em ajudar Alia a ajudar Taniyama, o que a surpreende. Alia se desculpa por usá-lo como um cachorro de estimação, mas Masatika diz que lambê-la ia com prazer onde ela quisesse. De repente ele percebe algo tremendo e se dá conta de que Kenzaki e Shirosaki devem estar fazendo bebês em segredo. Ele finge não perceber até notar que Alia está fazendo aqueles olhinhos pedindo por aplausos. Por causa disso, Masatika não tem escolha a não ser delatar o presidente, o que tira Alia do transe. Kenzaki e Shirosaki saem, alegando ter deixado cair algo no chão nos últimos 30 minutos. Então todos concordam em fingir que nada aconteceu naquele dia. Quando Masatika e Alia saem, Alia fica envergonhada e sai correndo. Depois, Masatika tenta se aproximar de Miyami, mas é repelido pela conversa sem sentido dos NPCs. Miyami está cansada de ser perguntada sobre o empate com a Blake Lively. Então ela chama a atenção de Masatika e pergunta o que ele quer. Eles vão para uma sala de aula vazia e Miyami diz que está disposta se ele quiser cultivar suas terras. Mas Masatika recusa e a aconselha a só namorar pessoas de quem ela gosta. Miyami explica indiferente que não importa, já que ela leva na parte de trás. Então Masatika luta contra a vontade de puxar uma nota de $2 e diz a ela para parar de se menosprezar. Miyami então revela que Taniyama tinha dito exatamente a mesma coisa depois de dar um tapa nela. Eles finalmente vão direto ao assunto e Masatika pergunta se Miyami pode ajudar a fazer as pessoas pararem de falar mal de Taniyama. Miyami imagina que Alia deve tê-lo incentivado, mas ela se pergunta por que ele está pedindo ajuda a um inimigo, especialmente já que ela tentou manipular o debate. Masatika se pergunta por que a personificação da Barbie está tão ligada à segunda vinda de Oppenheimer. Então Miyami diz que ele, mais do que ninguém, deveria saber como é ser atraído por alguém com tanta paixão. Eles concordam em trabalhar juntos, então Masatika sugere espalhar um boato para explicar por que Taniyama saiu naquele dia. Miyami o avisa que isso colocará sua vitória em questão, mas Masatika a assegura de que estão prontos para as consequências. Miyami concorda com o plano e sai para espalhar um boato, mas Masatika fica e sente uma perturbação na força. Ele chama por Ayano e a garota aparece como um toupeira que não foi atingida. Yuki também se revela, explicando que, como o viram conspirando com o inimigo, decidiram escutar a conversa deles. Masatika não acredita e pede a verdadeira razão, então Yuki confessa que ela estava lá por acaso. De repente, Alia vem procurando por Masatika, mas quando o vê com Yuki e Ayano, ela fica irritada e diz para eles aproveitarem o trio. Masatika a ouve lamentando em russo sobre ter ficado de fora do trem, enquanto Yuki piora as coisas ao provocá-lo. Enquanto isso, Miyami se lembra do dia em que estava se divertindo com um amante quando Taniyama entrou... horrorizada. Miyami tinha tentado defender o seu status de prostituta de $2, mas Taniyama bateu-lhe nas bochechas superiores e disse-lhe para não se subestimar. Agora Miyami está feliz em retribuir o favor. Ela volta para os figurantes e quando eles perguntam sobre o que era aquilo, ela diz que Masatika queria saber por que Taniyama não estava na escola. Quando as garotas sugerem que ela pode estar se recuperando da vergonha, Miyami diz que na verdade a culpa era dela, e Taniyama só saiu do debate porque estava chateada com ela por ter plantas na plateia. Enquanto isso, Masatika tenta convencer Alia de que não era o que parecia, mas Alia não aceita nada disso, então ele a convida para estudar com ele. Mais tarde, eles têm seu encontro de estudo na sala do conselho e Masatika espera que ninguém veja o quão perto eles estão sentados quando Yuki interrompe no pior momento possível. Ela pergunta se podem se juntar a eles, e Alia concorda, mas em russo. Ela lamenta querer estar sozinha com Masatika, o que faz com que ele lute contra a vontade de ir ao banheiro. Momentos depois, eles estão todos estudando quando Alia percebe que Masatika está apenas lendo as soluções. Quando ela tenta perguntar a ele, Yuki diz que ele sempre estudou assim, e Ayano confirma isso. Ayano começa a ter dificuldades com seu trabalho, então Masatika pergunta se ela precisa de ajuda. Ayano relutantemente aceita, mas diz a ele para envergonhá-la por ser um desperdício inútil de neurônios.
Alia comenta que os três parecem mais próximos do que amigos de infância comuns. Masatika pergunta por que ela acha isso, mas antes que Alia possa apontar a degeneração enraizada, Maria entra. Mais tarde, eles apreciam um pouco do chá especial de Maria quando ela tropeça em um livro de hipnose que foi confiscado anteriormente. Maria diz a Alia para tentar nela, mas quando Alia recusa, ela pede a Masatika para fazer isso, dando uma ideia a Yuki. Todos se reúnem enquanto Masatika começa a seguir as instruções. Para a surpresa de todos, Maria realmente adormece quando Masatika bate palmas. Depois que ele desfaz a hipnose, Maria acorda e pergunta quando ele vai tentar a hipnose. Alia se recusa a acreditar que Maria não se lembra do que acabou de acontecer, então Yuki sugere que ela experimente para ver se Maria está fingindo. Masatika realiza os passos novamente, e Alia adormece, e por alguma razão, Maria também. Yuki então aponta que é uma oportunidade de ouro para alguns atos diabólicos, então Ayano sugere que eles perguntem quais são seus segredos mais profundos e obscuros. Yuki gosta da ideia, então ela dá às garotas a instrução de se tornarem desinibidas e exporem suas mentes e seus corpos. Quando as garotas abrem os olhos, elas vão direto para Masatika e acabam em uma situação de acariciamento a três, que não é do tipo que Yuki esperava assistir. De repente, Alia se levanta e começa a se livrar do fardo do uniforme escolar, fazendo o óleo de Masatika começar a vazar. Quando Maria entra na festa de striptease, Yuki percebe que sua instrução pode ter ido longe demais. Eles tentam acordar as garotas, mas nada parece funcionar quando Chisaki de repente entra na sala. Yuki explica a situação, então Chisaki faz uma mágica com os dedos e faz as meninas desmaiarem novamente. Quando acordam, finalmente recuperam os sentidos e estão envergonhados por quase terem deixado as meninas à vontade, enquanto Chisaki se dirige a Masatika para espantar a memória da cabeça dele. Um tempo depois, Masatika luta para se concentrar nos estudos porque Anisku está prestes a enviar outro vídeo. Ele percebe que se tornou bastante preguiçoso, diferente de quando era criança. No entanto, ele está determinado a não envergonhar a Lia. Falando nela, Alia liga, e quando Masatika pergunta o que ela quer, ela diz que lembra da tendência dele de relaxar quando está sozinho, e pergunta se ele está fazendo seu trabalho. Masatika confessa ter lido uma única linha 10 vezes e se pergunta como Alia mantém o foco, então Alia sugere que façam uma aposta para mantê-lo motivado. Ele diz a ela que seu objetivo é ficar entre os 30 primeiros do ano, então Alia sugere que, se ele conseguir, ela fará qualquer coisa que ele quiser. Quando ele pergunta o que acontece se ele não conseguir, ela diz que ele terá que fazer qualquer coisa que ela quiser. Masatika não se importa com a ideia, mas promete que não é um viciado em dor enrustido. Alia então diz o nome dado em russo e diz que é uma dica, mas quando Masatika finge não entender, ela ri. Eles concordam com a aposta e quando Alia permanece calma, ele lamenta que ela se acostumou com seu irmãozão. Alia lembra que eles têm a mesma idade, mas ele diz que o aniversário dela é em novembro enquanto o dele foi em abril. Ele então agradece pela motivação e termina a chamada se perguntando se ela é alguma bruxa que pode ler sua mente. Enquanto isso, Alia confessa que só ligou porque assistiu a um filme de terror, mas agora está furiosa por ele ter comemorado o aniversário dela sem ela, e se pergunta se eles são realmente amigos. 5 dias depois, eles terminam as provas escolares, então Masatika pede a Alia para irem juntos para casa para que possam planejar a cerimônia de encerramento. Enquanto caminham, Masatika confirma que algo está acontecendo, já que ela não flerta em russo desde a última chamada. Masatika pergunta por que ela está agindo de forma estranha, e Alia fica surpresa por ele ter percebido isso. Quando ele diz que simplesmente percebeu, ela pergunta sarcasticamente se ele se importa o suficiente para prestar atenção nela durante os exames. Masatika lembra que ela é sua parceira, então ela pergunta por que ele não a convidou para a festa de aniversário dele. Masatika diz que não teve uma, mas quando Alia se recusa a acreditar nele, ele supõe que deve ser uma coisa russa celebrar aniversários. Alia pergunta se eles não comemoram no Japão, e ele diz que não comemora desde a escola primária. A provocação começa quando ele percebe por que ela estava brava, mas Alia insiste que não convidar alguém para o seu aniversário é o equivalente russo de um dedo do meio. Por causa disso, Masatika sugere que eles comemorem o aniversário juntos e a convida oficialmente para vir. Naquele fim de semana, Alia aparece parecendo uma deusa russa. Enquanto saem, eles discutem a ideia de Kazan de introduzir uniformes de verão para que não morram de insolação. Justo então, Masatika percebe que todos estão olhando para ela como se fosse a reencarnação feminina de Gojo Satoru. Mas quando ele comenta sobre isso, ela diz que é o preço de ter cabelo branco em animes. Como esperado, ela estava acostumada a ser paquerada como uma TV quebrada, mas lida com isso falando coisas em russo até que eles vão embora. Masatika diz que está feliz que ela não deixa estranhos suados a puxarem conversa, então ele o acusa de soar como um namorado ciumento, mas Masatika insiste e diz que tende a agir como namorado em encontros.
Alia muda pro russo para dizer que é o seu primeiro encontro. Eles finalmente chegam a um restaurante e Masatika sente que escolheu o lugar perfeito até Alia revelar que vai lá o tempo todo com sua família, estourando sua bolha. Quando se sentam lá dentro, Masatika explica a Alia sobre a cerimônia de encerramento. Primeiro, os candidatos à presidência expõem suas motivações, depois seus companheiros de chapa explicam por que os apoiam. No entanto, a parte mais importante é a reação do público. Os estudantes tendem a aplaudir apenas o par que desejam que ganhe, o que significa que alguns pares serão recebidos com um silêncio excruciante. Masatika diz que é improvável que eles consigam uma reação como a de Yuki, então não precisam tentar superá-la. Alia está surpresa com sua abordagem passiva, mas ele diz que está sendo realista. O primeiro par tende a receber uma resposta fraca, já que o público está avaliando suas opções, então eles poderiam usar isso como desculpa se Yuki se destacar. Alia parece visivelmente irritada, mas Masatika assegura que essa é a única opção, a menos que ela queira jogar jogos mentais com Yuki. Alia diz que não quer, mas antes que ela continue, o garçom traz o pedido e Masatika propõe um brinde ao seu aniversário. Depois que começam a comer, Alia pergunta se ele foi quem começou o boato sobre Miyumi, mas ele diz que foi tudo ela. Funcionou para fazer as pessoas pararem de falar mal de Taniyama, mas também deixou o resultado do debate em suspenso. Alia agradece a ele por ter feito isso de qualquer forma, e isso pega Masatika de surpresa, então Alia o provoca por ser fofo quando cora. Masatika não consegue acreditar que ela não está nem escondendo atrás do russo desta vez, então quando ela oferece a ele uma mordida do seu garfo, ele decide vencê-la no próprio jogo dela, pensando que ela recuaria. Surpreendentemente, Alia usou o mesmo garfo sem hesitar, e Masatika finalmente se rendeu. Assim que terminam de comer, Alia tira um presente para ele, então ele o abre e encontra uma caneca elegante. Quando ele comenta que esse tipo de coisa é algo que casais compram em pares, Alia diz com malícia que comprou uma para ela mesma e já começou a usar. Mas antes que Masatika tenha um ataque cardíaco, ela lhe diz que está brincando e ri. Mais tarde, no escritório do conselho estudantil, Kanzaki menciona os uniformes de verão, então Maria se oferece para fazer chá para a reunião. Masatika pergunta qual é a atualização sobre os uniformes, então ele diz que deveriam introduzi-los neste recesso de verão e fazer um anúncio surpresa na cerimônia de encerramento. Yuki agradece a ele por salvá-la de uma erupção de calor, mas Kanzaki diz que foi tudo graças a Chisaki. Chisaki tenta manter a humildade e também elogiá-lo, e os dois rapidamente desaparecem em seu próprio mundo encantado. Quando Maria começa a servir chá, Masatika percebe que ela ainda está agindo estranho por causa do incidente de hipnose, então quando ela está pronta para limpar, ele se oferece para ajudar. Enquanto eles lavam a louça, Masatika pede desculpas pelo incidente, mas Maria diz que foi ela quem começou e pergunta o que exatamente fez enquanto estava fora de si. Masatika diz a ela que ela o agarrou e a Alia e os deu tapinhas na cabeça, e Maria fica surpresa que seu lado russo nunca tenha assumido. No entanto, ela perguntou a ele se ele conseguiu olhar seus milk jugs, e Masatika confessa que foi bem difícil não perceber. Maria fica brava, mas Masatika fica aliviado que ela não é tão assustadora quanto a Alia. O pior que ela pode fazer é puxar o rosto dele e dar-lhe um aviso sério. De repente, o telefone dela toca e quando ela vê que é a mãe, Masatika se oferece para cuidar do resto. Quando todos vão embora, Yuki aponta que estão sozinhos, então Masatika tenta sair para encontrar seu avô. Yuki lamenta por não ter tempo com o irmão há um tempo, já que ele está ocupado bajulando a Alia. Ela então sobe na mesa e pede para ele mimá-la um pouco, então Masatika sobe e começa a falar seu código secreto do Alabama, fazendo-a espumar pela boca. Depois, Masatika sai para encontrar seu avô, mas ele pergunta o que há de errado com o terno branco narcisista. O vovô percebe que falta algo e adiciona óculos de sol para mostrar que não está brincando. Enquanto esperam a reunião de pais e mestres, Alia sai com a mãe e Masatika se lembra que a avó é obcecada pela Rússia, então tenta mantê-lo afastado. Quando nota a mãe de Alia, ele a cumprimenta e ela revela que Alia já falou sobre ele várias vezes. Masatika cora, mas de repente percebe que seu avô escapou e já está pedindo a Alia para se casar com Masatika. Ele eventualmente consegue fazer o velhote se acalmar e esperar pela reunião deles. Quando terminam, eles descem o corredor e encontram a mãe de Masatika, o que desencadeia seu trauma. Dias depois, Masatika lembra como tentou arduamente impressionar sua mãe com suas conquistas. No entanto, com o passar do tempo, sua mãe olhava para ele como se fosse uma multa de estacionamento irritante. Masatika achou que trabalharia ainda mais duro no piano para impressioná-la, mas ela acabou dizendo para ele parar de sujar o ar com o som do desespero. Nesse momento, Masatika acordou de suas lembranças ruins e descobriu que tinha pegado um resfriado. Mais tarde naquele dia, Alia apareceu na casa dele com alguns remédios da Yuki. Masatika tenta se livrar dela, mas Alia afirma que Yuki insiste que ela cuide dele até ele se recuperar. Antes que Masatika pudesse lançar uma maldição em sua irmã, a metade russa de Alia revelou que ela estava mentindo. Quando eles entraram, Alia olhou em volta e não conseguiu esconder o nojo.
Quando Masatika perguntou o que estava errado, ela deu uma desculpa qualquer, mas na verdade, ela não sabia que um quarto inteiro podia cheirar a sêmen velho. Ela então se ofereceu para preparar o almoço para ele e sugeriu uma iguaria que ajudaria com o resfriado, mas quando mencionou que levaria 4 horas, ele disse que se contentaria com mingau comum. A Lia foi para a cozinha começar quando notou a caneca que ela deu a ele, e ficou feliz ao ver que ele estava usando. Ela então recuperou o foco e momentos depois, voltou para o quarto para entregar a comida a Masatika. Masatika estava mais grato pelo cosplay de empregada, então a Lia interpretou seu papel e serviu-o. Enquanto ele se deliciava, elogiou suas habilidades culinárias e ela ficou mais quente que a temperatura de Masatika. Então ela perguntou sobre os pais dele, e ele revelou que tinha apenas um pai, e ele parecia trabalhar onde quer que vendessem leite. Depois que Masatika terminou, a Lia confirmou que ele havia tomado o remédio e disse que iria estudar na sala de estar enquanto ele dormia. Mais tarde, quando Masatika acordou, ele não podia acreditar que tinha dormido demais e imaginou que a Lia já teria ido embora. Para sua surpresa, algum concurso de empregadas estava acontecendo com Ayano, mostrando uma luta impressionante. Ela rapidamente correu para apoiá-lo, mas Masatika apontou que poderia ser cancelado por estar tão perto dos melões dela sem consentimento. A Lia tentou soar indiferente enquanto alertava Ayano para considerar o distanciamento social, mas Ayano insistiu que fazia parte de seus serviços. Quando a Lia apontou que ela era a empregada de Yuki, não dele, Ayano alegou que foi enviada a pedido de Yuki. Como a Lia não podia competir com os serviços que Ayano estava disposta a oferecer, ela decidiu ir para casa. Em vez disso, ela esperava que Ayano cuidasse dele e foi embora. Depois, Ayano serviu um pouco daquela iguaria que a Elia fez para ele, e quando Masatika experimentou, não acreditou no que provava. Em seguida, Ayano ofereceu-lhe o remédio, e antes que ele percebesse, estava sonolento novamente. Ayano ofereceu-se para dar-lhe um banho primeiro, mas Masatika recusou. Ela parecia ter mais sugestões envolvendo tirar as roupas dele, mas ele disse que preferia tirar as roupas dela em seus sonhos. Quando ele deitou na cama, Ayano continuou a se tornar um incômodo, então Masatika ordenou que ela voltasse para Yuki e encerrasse a noite. Felizmente, isso funcionou e ele finalmente estava livre. Na manhã seguinte, Masatika acordou e descobriu que havia dormido demais novamente. Ele perguntou a Ayano por que ela faltou à escola por causa dele, então ela afirmou que a saúde dele era mais importante e se apressou para preparar o almoço. O apetite de Masatika parecia ter voltado, mas Ayano o aconselhou a pegar leve e ofereceu-lhe seu remédio novamente. De repente, Masatika teve uma sensação estranha e pediu para ver a embalagem do remédio. Aconteceu que o remédio o estava colocando para dormir, então ele perguntou por que Ayano não o havia avisado, mas ela simplesmente se desculpou e sugeriu que ele a disciplinasse severamente. Masatika deduziu que foi Yuki quem a incentivou a fazer isso e decidiu ir para a escola. Momentos depois, Masatika correu para a escola e ouviu os alunos elogiando Yuki como a rainha. Ele percebe que cometeu um grande erro e vai para a sala de aula. Lá ele encontra a Elia sentada sozinha em uma sala de aula, e quando ele pergunta o que aconteceu, ela pede desculpas por desperdiçar toda a ajuda dele. Tudo começou na manhã anterior, quando Yuki informou a Elia sobre o resfriado de Masatika. Como Yuki afirmou que estava ocupada, a Elia se ofereceu para ajudar, e Yuki lhe entregou o remédio e o endereço dele. Depois ela pediu a Elia se não se importaria de fazer uma aparição especial numa transmissão de som no dia seguinte, na esperança de falar sobre o recente congresso estudantil. A Elia disse que não discutiria mais a questão do debate, então Yuki disse que não era problema, e implorou para ela participar da transmissão de qualquer forma. Desesperada para evitar que os melões se achatassem ainda mais, Elia concordou e Yuki recuou. Yuki então comentou sobre a relutância deles em tirar proveito do debate e chamou a Elia de extremamente relaxada, zombando dela por não tentar ganhar. Foi quando a Elia percebeu o sorriso estranho de Yuki que indicava seu futuro como um documento PDF. Yuki disse a Elia que ela era basicamente um alvo fácil, então a Elia imaginou que havia mais na transmissão. Yuki revelou que pretendia tirar proveito da doença de Masatika, mas a Elia a advertiu para não subestimá-la só porque está sozinha. Yuki disse que ela estava livre para correr para Masatika em busca de ajuda, mas a Elia insistiu que poderia vencê-la por conta própria. A Elia assegurou a Masatika que fez tudo o que pôde para se preparar, mas ainda ficou surpresa quando Yuki pediu desculpas pouco antes da transmissão. Ela afirmou que lamentava por ser rude com uma amiga querida e disse que estava apenas tentando se forçar a dar tudo de si. A Elia, sendo mais suave do que manteiga derretida, aceitou seu pedido de desculpas e disse que isso só mostrava o quanto Yuki era séria. Mas a autocomiseração não acabou aí. Yuki continuou dizendo a razão pela qual ela tinha que se tornar presidente a qualquer custo. Ela revelou que costumava ter um irmão mais velho que era mais talentoso que ela, e seus pais esperavam grandes coisas dele até que um dia ele simplesmente desapareceu. Ela então afirma que é seu dever terminar o que ele começou, o que deixou a Elia perplexa. A transmissão estava prestes a começar, então Yuki perguntou por que a Elia também queria ser presidente.
Aelia congelou imediatamente e quando a transmissão começou, era melhor ter passado o microfone para um poste de porta. Foi assim que o resto da transmissão continuou. Então Masatika percebeu qual era o jogo que Yuki havia jogado. Enquanto isso, Aelia estava se culpando até que Masatika a sacudiu e a alertou de que ela estava apenas entrando no jogo de Yuki. Quando Masatika explicou o que Yuki estava tentando fazer, Aelia percebeu que ela estava preparando o terreno para a cerimônia de encerramento, tirando-a do jogo. Aelia finalmente recuperou a compostura, mas a perdeu quando viu Masatika sorrindo como alguém obcecado por cola. Cheirador. Masatika admitiu que finalmente estava ficando animado, e por alguma razão Aelia estava curtindo a energia de Hisoka. Uma vez resolvido isso, Aelia lamentou não ter um bom motivo para concorrer à presidência, ao contrário de Yuki, que estava fazendo isso por sua família. No entanto, Masatika disse para ela levantar a cabeça e insistiu que sabia o quanto ela havia trabalhado por isso. Aelia zombou dele, dizendo que ele parecia um babão em uma declaração de amor, então Masatika culpou todos aqueles resumos com muitos riscos por afetá-lo. Aelia então concordou em lutar, independentemente do irmão falecido de Yuki. Quando Masatika ouviu isso, ele decidiu que precisava esclarecer as coisas, mas foi interrompido quando Taniyama e Miyami entraram. Masatika perguntou o que eles queriam, então Taniyama pediu desculpas pelo seu comportamento terrível anteriormente, e Miyami se juntou no pedido de desculpas. Aelia aceitou, então Taniyama perguntou por que ela não mencionou sua perda durante a transmissão. Aelia disse que não podia se gabar de sua vitória, já que tecnicamente não a venceu, mas Taniyama a chamou de orgulhosa. Felizmente, ela não tinha orgulho e estava determinada a esclarecer as coisas. Masatika achou que ela estava planejando declarar sua derrota na cerimônia e disse que ela não podia simplesmente agir descontroladamente. Em vez disso, ele teve uma sugestão melhor. Após discutir, Taniyama e Miyami concordaram em ajudar, então Masatika disse que eles tinham uma chance de derrotar Yuki. Aelia perguntou se eles não estavam mais buscando um empate, mas Masatika insistiu que, como haviam dado o primeiro tiro, eles iam destruí-los. Mais tarde, Aelia pratica seu discurso na frente de Masatika, que acha que ela foi ótima. Aelia não parece convencida, e quando Masatika lembra de que ela já fez isso antes, Aelia diz que o público será maior desta vez. Masatika diz para ela se concentrar em transmitir a mensagem, mas Aelia insiste que precisa se conectar com o público como ele faz. Masatika afirma que é principalmente uma questão de experiência, mas quando Aelia não aceita isso, ele lhe conta um truque para quebrar o gelo e capturar a atenção deles. Aelia fica surpresa por ser algo simples, mas concorda em tentar. Nesse momento, Yuki e Ayano entram e Yuki pergunta por que Masatika parece que sentiu o cheiro do que ele... Masatika aponta que sua máscara está começando a rachar e informa a Aelia para não se deixar enganar pela atuação de Yuki. Yuki pergunta se Aelia está decepcionada com ela, mas Aelia permanece calma e pergunta se ela estava falando sério sobre continuar amigas. Quando Yuki diz que estava, Aelia diz que está tudo bem com isso. Ela então revela que pretende responder por que quer ser presidente do conselho estudantil no dia seguinte. Yuki ri de como a Alia é direta, então Masatika fica feliz em saber que não estragou sua amizade com a Alia. Yuki pergunta se Masatika está bravo com ela, mas Masatika diz que atacar a vulnerabilidade de um oponente foi um movimento tão óbvio. Isso faz com que ele queira dar carinhos na cabeça de seu cachorro por ousar mordê-lo, enquanto também dá uma lição para que não tente novamente. Quando os olhos de Masatika começam a parecer mais sociopatas, Yuki se pergunta se ela despertou um prodígio do Coringa. Nesse momento, Kinzaki e os outros membros do conselho entram para discutir os planos para amanhã. Depois de finalizar o resto do programa, ele pergunta em que ordem eles querem fazer seus discursos. Yuki sugere jogar uma moeda e quando Masatika concorda, ela sugere que Ayano faça isso. Masatika rejeita, então Maria se oferece para fazê-lo e todos concordam. Eles concordam que se a Lia adivinhar corretamente, ela escolhe, mas se não, Yuki escolhe. Maria joga a moeda, e enquanto ela gira no ar, Yuki debate qual deveria escolher. Se ela deixar a Alia ir primeiro, não receberá aplausos suficientes, mas não seria uma derrota satisfatória. Mas se Yuki for primeiro, não poderá ver o que Masatika tem na manga. A moeda finalmente cai e Maria a agarra, esperando a Alia tomar sua decisão. A Alia não pensa muito e escolhe Kara, mas acaba dando coroa e a escolha fica com Yuki. Yuki começa a se perguntar se o psicopata interior de Masatika estava escapando para distraí-la de algo. Ela então percebe que seu foco deve ser em a Alia, que está emocionalmente frágil, então planeja aumentar a pressão daquele espetáculo deprimente que foi transmitido. Ela imagina que Masatika espera ir primeiro para que possam empatar, então diz a Kinzaki que irá primeiro. No dia seguinte, chega a cerimônia de encerramento e os professores primeiro fazem seus discursos.
então chamam os membros do conselho para fazer suas apresentações. Kinzaki faz um discurso impressionante seguido por Chisaki e Maria, que são mais descontraídas. Em seguida, chega o momento que todos estavam esperando. Yuki coloca sua cara de demônio e caminha confiante no palco, apenas para usar sua voz de anjo para o discurso. Depois de se apresentar, algum simpático já promete a ela o seu voto. Então Yuki continua a compartilhar sua visão com eles. Ela pretende criar uma academia onde as opiniões dos alunos importem. Ela então levanta uma caixa de sugestões e aponta que, embora estejam por toda a escola, ninguém realmente faz sugestões. Ela então pergunta se eles acham que é uma perda de tempo e nada será feito. O público concorda com essa última parte, enquanto Masatika e Alia se perguntam o que Yuki está planejando. Yuki admite que a maioria dos membros do conselho estão ocupados com outras tarefas e não dão atenção suficiente às necessidades dos estudantes, mas ela promete que, quando for presidente, todos os seus desejos serão atendidos. Em seguida, ela começa a listar vários eventos que poderiam ser alterados e até sugere uma festa de Halloween ou Natal, o que desperta o interesse do público. Como último ponto, ela os lembra de que já foi presidente do conselho no ensino fundamental, então está bem preparada para fazer isso novamente. Com isso, a multidão enlouquece enquanto Masatika lamenta seus truques baratos para animá-los. Ayano então sobe ao palco para fazer seu discurso e as pessoas ficam impressionadas com a beleza dela. Ela faz um discurso cuidadosamente elaborado, quase robótico, sobre como Yuki é doce e gentil, o que são mentiras que nem o diabo conseguiria inventar. Masatika não está nem um pouco surpreso, mas a Alia, surpreendentemente, está indo bem também. Masatika lembra que esta fase é meramente uma saudação ao público, enquanto Ayano e Yuki terminam a sua apresentação com muito apoio do público. A seguir vem Alia, mas a audiência quase não presta atenção até ouvi-la tagarelando em russo e se perguntarem se estão na sala errada. Assim que ela chama a atenção deles, ela brinca dizendo que de alguma forma começou a falar russo, e os alunos riem da sua piada. Este plano foi ideia do Masatika, e funcionou maravilhosamente bem. Agora que ela os tem do seu lado, Alia começa seu discurso admitindo que não tem experiência alguma e mal está apta para a posição. No entanto, ela se gaba de ser alguém que trabalha mais duro que todos os outros. Ela admite alguns de seus erros, mas insiste que aprendeu com eles e até ajudou seus colegas a ganhar o prêmio de melhor atração. De repente, Alia se lembra de tudo o que Masatika fez para incentivá-la, então ela ergue a cabeça e promete compensar suas falhas, ou sairá da corrida. A multidão inteira fica cativada enquanto a Alia diz para ficarem atentos, pois se tornará a presidente que merecem. No final, a Alia consegue conquistá-los e até ganhar um seguidor dedicado. Masatika diz a Alia que ela foi incrivelmente legal, então quando chega a sua vez, ele diz que é hora de vencer. Como de costume, Masatika começa com uma piada infeliz que agitou a multidão. Ele então aborda a questão de por que trocou o apoio de Yuki para Alia. Ele pergunta a eles que tipo de pessoa acham que deveria ser presidente, então lista alguns traços de caráter genéricos que você encontrará no Google. No entanto, ele insiste que deve ser alguém com carisma suficiente para atrair as pessoas. A multidão ouve atentamente enquanto ele aponta que, embora o discurso de Alia tenha sido extremamente desajeitado, foi também genuíno e sincero. Quanto mais ele fala, mais o público parece se interessar até que ele revela sua arma definitiva. Ele afirma que quando Alia vencer, Taniyama e Miyamite se juntarão a ela como membros do conselho, o que surpreende a todos, inclusive Yuki, que não esperava por isso. Ele os chama ao palco para mostrar que é verdade. Então Alia se junta a eles e todos fazem uma reverência juntos. A multidão fica eufórica em apoio, e Masatika diz a Alia que foi ela quem fez isso acontecer. Depois, Taniyama diz que não vai mais ajudar na campanha deles, mas Alia promete ganhar sua aprovação. Depois que eles saem, Alia olha para Yuki com uma confiança renovada. Então Yuki admite que foram superados. Ela admite a derrota por aquele dia, e Ayano diz-lhe que ela está com vibe de chefe. Mais tarde, Masatika verificou sua colocação no conselho escolar, mas ficou em 33º e perdeu a aposta. Alia sugere que eles voltem para casa. Então, enquanto saem, Masatika pergunta o que ela quer dele, mas Alia diz que vai pensar em algo. Ele lembra dela da dica que ela deu em russo, mas quando Alia começa a gaguejar, ele percebe que ela não achava que ele perderia. Eles vão para os armários, então Masatika sugere que, já que são companheiros de campanha, ela deveria chamá-lo pelo nome para parecerem uma equipe unida. Eles ficam tímidos, mas quando ela tenta, Masatika tem dificuldade em se conter. Quando eles saem, Masatika não consegue olhar nos olhos dela, mas pergunta se ela gostaria de fazer mais preparativos para a coleição durante as férias de verão. Alia então se aproxima e pede para ele olhar para ela enquanto aceita sua proposta. Comente a Alia para presidente se você quer uma segunda temporada. E se você gosta de resumos de anime como este, então assista a este vídeo aqui.